Então vamos lá, pessoal do sétimo ano aí, né, para a PET dessa semana. Vamos acompanhar junto aí. PET 6, semana 4. Essa semana que vai de 16 até dia 20 de agosto, segunda até sexta aí. O tema é Revisão, Brasil, Colônia e Sociedade do Açúcar. Logo no começo da apostila vocês vão encontrar esse texto grandão aí, né? Vocês não gostam muitas vezes de textão, mas tem aí, ó. A fim de tomar posse e explorar a colônia recém-descoberta, Portugal dividiu o território brasileiro em 15 capitanias hereditárias. Em 1534, elas foram entregues a nobres ou burgueses representantes da coroa. O sistema não teve sucesso por falta de investimentos, ataques indígenas e isolamento da colônia. Em 1548, criou-se o governo geral, com sede na Bahia, numa tentativa de centralizar o poder. O objetivo foi atingido do ponto de vista militar, mas o dia a dia da população continua a ser gerido pelas câmaras municipais de cada vila. Tradicionalmente, as relações entre colônias e metrópoles, como no caso de Brasil e Portugal, são explicadas por um conjunto de determinações expresso no chamado Pacto Colonial. Uma das principais características desse pacto é o chamado exclusivo metropolitano, recurso pelo qual a metrópole detinha o monopólio da exploração econômica sob a sua colônia. Ou seja, os brasileiros só podiam comercializar produtos com os portugueses. Para garantir sua lucratividade, a metrópole instituía sistemas administrativos, por vezes complexos e ineficazes, instituindo altos impostos sobre a exploração dos produtos coloniais. A função da colônia, nesse contexto, era de enriquecer a metrópole com a produção voltada fundamentalmente para o abastecimento de seus mercados. Lembrando que isso aqui tudo é uma revisão, tá, gente? Tudo coisa que nós já vimos. O que fala sobre a economia aqui? Até agora foi organização política e administrativa. Economia. A economia colonial estava sob influência do Pacto Colonial, pelo qual os brasileiros só comercializavam produtos com os portugueses, que ficavam com grande parte dos lucros gerados no Brasil. A extração do pau-brasil, a produção de açúcar, a pecuária, a mineração foram as principais atividades econômicas do período. O modelo mais básico de exploração colonial adotado pelas metrópoles europeias foi o chamado sistema de plantation. As principais características do modelo eram a monocultura, a escravidão e a produção em larga escala em latifúndios, voltada fundamentalmente para o mercado externo. Nesse processo, várias foram as justificativas para a adoção da mão de obra escrava dos negros, entre elas a inferioridade dos africanos e a desvalorização de suas tradições culturais e religiosas frente aos europeus. A sociedade açucareira agrária era escravagista, estratificada. O grupo mais privilegiado era dos senhores de engenho. Já na sociedade do ouro, a população se concentrava em núcleos urbanos. A mobilidade social e o trabalho livre estavam muito mais presentes, permitindo o surgimento de uma classe média ausente da sociedade açucareira. O que foi o movimento bandeirante? Busca por metais preciosos, captação de mão de obra indígena e o combate a negros fugitivos motivaram nos séculos 17 e 18 expedições de desbravamento do interior do Brasil, as entradas e bandeiras. Esse movimento foi responsável direto pela expansão do território brasileiro, que eram os jesuítas. Com a função inicial de catequizar os nativos, convertendo-os ao catolicismo, os jesuítas contribuíram com a expansão territorial da colônia, com a extração das drogas do sertão do Vale Amazônico e com a pecuária e a mineração do extremo sul, com a mão de obra predominantemente indígena. Lembrando, gente, é só uma leitura mesmo, porque isso é tudo coisa que a gente já viu, isso é uma revisão. Revenda é escravidão. Para movimentar a economia açucareira, Portugal recorreu à escravidão, primeiramente dos índios, posteriormente dos africanos. Estima-se que 4 milhões de negros africanos tenham chegado ao Brasil entre 1500 e 1850. Como forma de resistência, entre outras práticas, os escravos criaram comunidades autossuficientes, os quilombos, formados por fugitivos. A escravidão só foi abolida em 1888, no fim do Império. Muito bem. Logo depois, então, vem as atividades. Uma leitura junto aqui dessas atividades. Primeira atividade aqui, né? Vamos ler junto, para a gente poder ter uma ideia do que é que vocês vão fazer. Começa com um textão também. Sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização hierárquica, mas acrescentou o sistema de graduação que se originara diferente das ocupações.
Vou repetir. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais da organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originaram das diferenciações das ocupações, raça, cor, condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois um mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu de fato um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Com índios podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentio transformou-se em um substituto do campesinato, um novo estado que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidade para novas distinções e hierarquias baseado na cultura e na cor. Esse é um livro aí do Stuart Schwartz, chamado Segredos Internos. Vamos lá. Qual interpretação o texto fez em relação ao Brasil colônia? Ou seja, esse texto, esse autor, o que ele falou do Brasil colônia? De que forma que ele entendeu o Brasil colônia? Como é que ele interpretou isso na forma de ver deste autor? Na verdade, Stuart, né? A Ellen Stuart, então é uma autora, tá? Qual a relação que essa autora faz entre o período medieval e o processo colonial do Brasil? Então tem determinado momento que fala de uma coisa que existia na Idade Média e que também aconteceu no nosso processo colonial. Qual é a relação? Que tem uma coisa a ver com a outra. Essa é a questão 1. Vamos voltar um pouquinho aqui. Questão 2. Atividade 2. Acho que nós nunca fizemos nenhuma desse jeito e ela é bem interessante. Sabe aquela coisa de colocar falso e verdadeiro? Só que dessa vez você não vai colocar falso e verdadeiro, não. Tem 14 frases aqui, todas são falsas, todas estão erradas. Mas se você olhar pelo texto, tudo que a gente já viu até agora, você vai descobrir o que está errado. Então você vai ler lá primeiro. As bandeiras foram consideradas expedições militares, porque foram organizadas pelo Exército de Portugal. Aí você vai lá, dá uma olhada, olha no texto, vai ter uma coisa errada aqui. Será que elas são expedições militares mesmo? Será que elas foram organizadas pelo Exército de Portugal? Achou o erro? Já dá uma grifadinha, aí você vai põe número 1 lá embaixo, e você vai escrever ela corretamente. Número 2. As bandeiras e entradas tinham como objetivo somente o reconhecimento do território da colônia. É para isso que servia? Esse era o objetivo? Era somente esse o objetivo? Se tiver alguma coisa, tem alguma coisa errada. Se tiver errado, você já descobre, opa, então deixa eu reescrever isso aqui para a frase ficar certa. Entendeu, né? Vai reescrever todas. Então eu vou só ler todas aqui agora. Fernão Dias Paz foi o bandeirante que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694. Onde está o erro? No século XVII, o Nordeste brasileiro destacava-se pela produção de café e fumo. Será que era isso mesmo? Não era. As bandeiras eram expedições militares patrocinadas pelo governo de Portugal. Será? A tentativa de transformar o índio em escravo foi um sucesso. Será que foi sucesso mesmo? As bandeiras, quando procuravam aprisionar os índios do Brasil, não atacavam as missões jesuítas. As entradas eram expedições patrocinadas por investidores particulares. As expedições chamadas bandeiras nunca ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Dentro da sociedade indígena do Brasil, os homens realizavam muitas tarefas das mulheres. As tentativas de escravizar os índios só terminaram com o fim da produção de fumo no Brasil. As minas de ouro mais importantes do período foram descobertas em São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Em 1698, Antônio Dias Oliveira encontrou ouro em Vila Rica, que mais tarde recebeu o nome de Diamantina. Com a descoberta do ouro, o governo de Portugal permitiu a entrada de qualquer um na região das Minas Gerais que quisesse trabalhar na extração dessas riquezas. Então, nesse espaço que está aqui, você vai reescrever essas 14 frases, só que corrigindo o que tem de errado. Então, não tem segredo. Aliás,
Essa PET dessa semana não tem segredo, a atividade é só isso, é tudo revisional, tudo isso nós já vimos, mas mesmo assim tem um texto enorme aí para você consultar. E também você pode consultar outras fontes. Valeu, era isto. Até mais para vocês.